Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Nós vamos continuar falando sobre as sementes de joio que podem ser plantadas junto com a semente do trigo. E o campo é nosso coração. A boa semente é o que Deus plantou em nós para que nós venhamos viver. Mas a semente do joio são várias que nós já falamos sobre a distração, sobre o descuido e hoje nós vamos falar sobre a semente da falta de posicionamento ou do posicionamento no lugar errado. E para isso nós vamos trazer a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2 e vamos falar sobre nada mais, nada menos do que o rei Davi. E aqui o texto do Senhor nos diz: decorrido um ano, no tempo da guerra em que reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, e que eles juntos destruíram Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Ele estava com sono e, quando acorda, passeia pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Aqui nós vamos ver sobre uma falta de posicionamento no lugar correto. E Davi nos dá esse exemplo com maestria. A vida de Davi nos ensina muito. Davi precisava estar com os reis na guerra. Davi, o que ele faz? Davi manda os seus soldados, manda seu exército, mas ele fica. E aí, enquanto ele deveria estar guerreando, ele estava dormindo. E quando ele acorda sonolento, vai dar uma passeadinha e ele vê uma mulher formosa tomando banho na fonte. E quando ele olha essa mulher, ele vai se interessar por essa mulher, procura saber quem é, descobre quem ela é, uma mulher casada, e Davi traz essa mulher e tem relação com essa mulher. Davi, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, porque naquele tempo os homens poderiam ter quantas mulheres quisessem, mas ele não poderia ter uma mulher casada, ele poderia ter as solteiras, mas ele quis a casada. E ele vai, por esse momento, né, por esse sono dele, essa semente da falta de posicionamento no lugar correto vai trazer para ele muitos problemas durante todo o resto da sua vida. E essa mensagem eu quero trazer para você hoje sobre a questão do posicionamento, sobre estar no lugar certo, porque estar no lugar errado é muito fácil, mas nós precisamos de ter maturidade de estar no lugar certo, no momento certo. Porque quando nós estamos na posição correta, nós somos vigilantes, nós somos vigias, nós somos guardas, nós estamos atentos, somos soldados. E nós estamos atentos a todas as coisas que estão acontecendo. Nós estamos atentos aos nossos casamentos, aos nossos filhos, nós estamos atentos ao nosso relacionamento com Deus, nós estamos atentos ao que Cristo fez naquela cruz por nós e não deixar passar desapercebido. Nós estamos atentos. Nós não vamos simplesmente, como naquela plantação do joio e do trigo, que os homens vão dormir, e aí a semente é semeada, ela está lançada. Nós não vamos fazer como esses homens, mas nós vamos estar com os nossos olhos abertos em todos os lugares que nós precisamos. Nós não podemos dormir, nós não podemos deitar e descansar apagados. Nós precisamos estar com os nossos sentidos sempre despertos, sempre atentos. Aonde nós devemos nos posicionar? Em relação a Deus, em obediência, em intimidade, em submissão, em entrega, na busca do conhecimento, da sabedoria, do discernimento. Nós devemos estar onde? Aos pés de Cristo. Esse é o lugar que nós jamais podemos sair. Porque se nós estivermos nesse lugar posicionado aos pés de Cristo, todo o resto da nossa vida vai estar guardado. Porque a palavra do Senhor, ela nos traz ensinamento. A palavra do Senhor, ela nos traz direção. A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar quais são os bons e os maus caminhos, quais são as boas e as más atitudes que nós podemos tomar. E se nós estamos no lugar certo, se nós não sairmos daqui, toda a nossa vida, ela vai ser vitoriosa. A questão é porque nós queremos a vitória no lugar que nós queremos, sem entender que o Senhor é que tem planos e propósitos para nós. É o Senhor que tem sonhos para nós, caminhos maiores que os nossos. Tudo do Senhor é maior e melhor do que o nosso. E sem entender que Ele vê o nosso futuro e nós só vemos o presente. Lá na frente a gente fala assim, mas Senhor, por que isso não aconteceu?
Mas justamente porque o Senhor não deixou acontecer, nós não sabemos por que não aconteceu. O que de errado poderia ter dado. Por quê? Porque lá atrás o Senhor nos deu livramento e escape. Então, esse texto de Davi, ele nos mostra que nós devemos estar na posição correta. No seu casamento, esteja vigilante pela tua esposa, esteja vigilante pelo teu esposo. A sua família, esteja vigilante pelos teus filhos, pelo teu emprego, pela tua vida pessoal. Cuidado, esteja vigilante. Não saia partilhando sua vida com todo mundo. Nem todo mundo sonha teus sonhos, nem todo mundo quer o teu bem, nem todo mundo quer que você tenha o êxito que você tem. Porque pessoas são invejosas, são intriguentas, são fofoqueiras, são mentirosas, são iradas. E não permita, seja vigilante na sua vida. Coloque sua vida aos pés de Cristo, porque com certeza esse é o lugar certo para que toda a sua vida seja garantida. E assim você também já está garantindo a sua salvação. Amém? Esta é a minha mensagem para você no dia de hoje. E amanhã nós vamos falar sobre Nabal. É mais uma semente de joio na nossa vida para que nós tenhamos atenção. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.